Olá, bom dia. Na tentativa de dar uma resposta à onda de manifestações em todo o Brasil, a presidente Dilma Rousseff trouxe à tona a necessidade de se fazer uma reforma política, tema, aliás, que vem se arrastando há quase 20 anos no Congresso Nacional. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre esse assunto e para debater conosco nós convidamos o professor Dr. Homero Costa, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e a coordenadora geral do Sinteste-RN, Vânia Machado. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia. Professor, essa reforma política que a gente vem colocando aqui logo no início, há mais de 20 anos no Congresso, para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria essa tão sonhada reforma política? A reforma política ela é um conjunto de propostas, né, para o sistema partidário e eleitoral no país. O Congresso Nacional, desde pelo menos 1995, tem discutido essas questões, tem formado comissões, elaborado propostas e não tem sido votada pelo plenário das respectivas casas. São projetos que foram elaborados tanto pela Câmara como pelo Senado e também teve comissões mistas. Elabora-se um conjunto de propostas que nunca são votadas, inclusive essa mais recente, cujo relator foi o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Quando você se referiu a uma proposta de reforma política da presidente, a presidente já havia defendido essa proposta no curso da campanha eleitoral. Depois, os candidatos, né, na época, no calor do debate eleitoral, prometeram colocar isso como um dos temas centrais dos seus governos e que não aconteceu. Isso só foi colocado na pauta do dia, hoje, 2 anos e meio depois, em função dos acontecimentos das manifestações de rua. Então, o que ela está propondo é apenas uma proposta, são temas que ela propõe, porque ela não é prerrogativa do presidente propor plebiscito, ela está sugerindo temas que é de competência exclusiva do Congresso. Esse tema, são 5 temas centrais que são importantes na reforma política, são complexos, inclusive, para que a população possa votar conscientemente sobre temas como, por exemplo, voto distrital, ou voto distrital misto, ou chamado distritão, ou a manutenção do voto proporcional, como temas complexos, mais relevantes, como financiamento público de campanhas. Então, a reforma política ela é mais ampla do que os pontos apresentados pela presidente, mas ela apresentou pontos importantes que a gente pode discutir aqui, a pertinência desses pontos aqui no plebiscito que está sendo proposto, né, e que vai ser discutido no âmbito do Congresso Nacional, né, e cuja realização deve ser feita, enfim, para que tenha validade as eleições do próximo ano até final de setembro, e que eu acho muito difícil que isso ocorra, pelo menos que possibilite uma discussão mais aprofundada sobre os temas em debate. Bueno, você acha que realmente é necessário essa questão desse plebiscito? Também tem a oposição defende um referendo, essa questão plebiscito e referendo. E há essa necessidade? Qual seria a sua opinião? O plebiscito, ele demanda que a população opine, né? O referendo já vai, a discussão está no Congresso e a população vai apenas aprovar, né? Aprovar ou não o que faz definido lá. Infelizmente, nós não temos um parlamento que seja de fato representante do povo, porque aí seria um referendo. Porque se os deputados realmente representassem a população, ouvisse o povo, nós colocaríamos as nossas ideias lá e aí seria referendado. O plebiscito, ele permite maior discussão e aí nós podemos estar intervindo mais, chamando a população para discutir as temáticas da reforma política, né? Só que a gente sabe que tem pouco tempo para que seja para essa, mas é importante que haja uma definição com relação a isso. Então, o plebiscito ele permite um diálogo maior com a população, entre a população e a instância governamental. Então, a gente defende o plebiscito, né? A gente sabe das dificuldades, né? Que tem a questão do financiamento e tudo mais, o tempo que use, mas seria importante. Professor, seria necessário realmente esse plebiscito? 500 milhões se fala para o custo de se fazer essa consulta? A sua viabilidade, né, assim, digamos, financeira, isso é um aspecto que pode ser discutido. O problema é que o Congresso colocar uma discussão para o Congresso de um Congresso que não quer fazer reforma política, né? Essas manifestações de ruas tornaram muito claro o fosso, o abismo existente entre governos, que estão nos 3 níveis, e a sociedade. Há uma crise da representação política, né? As pessoas que se manifestam não se veem representadas no Congresso.
há uma descrença nas instituições democráticas de uma maneira geral e os partidos em particular, que não é específica do Brasil. Hoje há claramente uma crise da própria democracia representativa, esses parlamentos não são representativos. E como colocar para um parlamento que não é representativo e uma instituição tão desacreditada, né? Então, as pesquisas que são realizadas, né, sobre as instituições brasileiras, o Congresso Nacional ocupa o último lugar em termos de credibilidade. Então, como você colocar para um Congresso que não votou uma reforma política, projetos que foram discutidos com sociedade, com setores organizados, com intelectuais, elabora-se um projeto e nunca é aprovado. E agora, no calor dessas manifestações, surge essa proposta com tempo muito exíguo para um debate e para um Congresso, né, que não fez essa reforma política, né? O Congresso tem medo de cortar na própria carne? Há temas que eu acho que dificilmente o Congresso aprovaria, né, sem que houvesse discussão pública nesse sentido, que é, por exemplo, financiamento público de campanhas. Vou dar apenas um dado: dos 513 deputados federais eleitos em 2010, esse é dado do relator da reforma política, que pesquisou isso no Congresso, Henrique Fontana, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, 369 deputados foram os que mais gastaram nos seus respectivos estados. E quem é que financia essas campanhas? É basicamente empresas, empreiteiras, bancos, etc., que evidentemente, ao financiar candidatos e partidos, ela quer receber isso de volta. Então isso coloca em xeque a própria representatividade. Afinal, os parlamentares representam quem? Quem financia suas campanhas ou o eleitor simples que vai lá dar seu voto? Então, essa questão do financiamento, se pelo menos esse tema for objeto de um debate, de aprofundamento, e se for aprovado o financiamento público exclusivo de campanha, como as comissões têm defendido, como os movimentos sociais têm defendido, diversos movimentos, organizações da sociedade civil, como a AB, CNBB, ABI e diversas entidades, inclusive partidos também, que se posicionam nesse sentido, eu acho que será um passo importante. Não resolve os problemas todos, mas é um passo importante, né? Porque a reforma política é bem mais do que esses 5 pontos colocados para discussão, esses 5 temas que a presidente colocou para essa discussão. Ela é mais ampla do que isso, mas se pelo menos alguns pontos, como esse, for colocado no debate, eu acho que já seria um avanço, como, por exemplo, a questão das coligações e eleições proporcionais. Ela certamente vai ser o fim dos pequenos partidos, cuja possibilidade de eleger parlamentares é através de coligações, mas tem um mérito de acabar com essas legendas de aluguel, né? Então o partido vai ter essa representação proporcional aos votos que ela teve. É mantido, né, o sistema proporcional, que é também tema de discussão dessas propostas, porque há propostas de voto distrital, né? Vânia, a gente está terminando logo esse primeiro bloco, tem um minutinho, mas a população acordou realmente, finalmente acordou para digamos assim, esses desmandos talvez que estejam no Congresso Nacional. Acordou tardiamente ou esse realmente foi o momento de se acordar? A gente avalia que deveria ter sido antes, né? Porque tudo que é a tempo hábil fica melhor. Mas que bom que acordou. Acho que é um momento que tem que aproveitar, um momento histórico que nós estamos vivenciando. E esse acordar foi muito importante para a nossa sociedade, principalmente para quem já havia acordado antes, quem não estava dormindo, né? Existe um segmento da sociedade que não estava dormindo. Mas que bom que o outro acordou, que estava adormecido. Mas isso é importante nessa construção coletiva, aproveitarmos esse momento histórico e construir as lutas que realmente a sociedade brasileira precisa debater e construir. Inclusive o próprio Congresso Nacional está tomando medidas mais urgentes daquilo que não tomou antes em função dessas manifestações. Quer dizer, o PEC de trabalho escravo, por exemplo, que estava aí há sei quantos anos no Congresso, foi votada, né? Como é importante, a chamada, né, exatamente, da questão da corrupção, né, como crime hediondo, que é um projeto que estava circulando há muito tempo no Congresso. O próprio presidente Lula apresentou em 2009, em 2011. Para a gente ir para um pequeno intervalo, e a gente continua falando exatamente de que efeito essa pressão popular causou no Congresso, até com relação à PEC 37, os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. Okay. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a reforma política com o professor Dr. Homero Costa, do Departamento de Ciências Sociais
e Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste-RN. Professor, a gente vinha no último bloco falando sobre a questão da pressão em que as manifestações estão fazendo, que a manifestação está fazendo no Congresso Nacional, PEC 37, royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. O Congresso funciona como panela de pressão, assim, na força? É o que tem se observado, né? Diversas propostas, diversos projetos que dormitavam lá pelo Congresso, como a PEC do trabalho escravo, uma PEC importante, que a bancada ruralista aqui é grande e que inclusive é parte também da base governista, ela impediu e tem impedido, né, a votação dessa PEC, e agora com a pressão das ruas, essa PEC foi votada. Outra chamada PEC tornar a corrupção como crime hediondo, né, que é projeto de lei do Senado 204, né, que é de 2011, estava lá desde 2011, de iniciativa do senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, e que só agora foi possível ser votada. Outras, né, como ontem mesmo a gente ouviu diversos, né, projetos têm sido aprovados, a lei da ficha limpa para o funcionalismo e tal, diversos projetos, e também a própria iniciativa da Presidência da República em propor temas da reforma política foi em função dessas pressões. Porque esse tema foi abandonado pelo governo desde o seu início, foi colocado como tema na campanha eleitoral, abandonado depois e só voltou agora em função das pressões. Se não houvesse as manifestações de rua, certamente não teríamos reforma política nenhuma, né? Como acho que não vamos ter uma reforma política ampla, né? Possivelmente votar alguns temas importantes, mas não uma reforma política ampla, urgente e necessária, né? Então, é isso. Sem essas manifestações, certamente esses processos não estariam ocorrendo no Congresso Nacional. Professor, e essa questão das manifestações não terem bandeiras políticas, não ter assim, uma organização fixa, é esse reflexo da não aceitação do Congresso Nacional? E Vânia também poderia entrar nessa questão de não querer, as pessoas não quererem bandeiras políticas dentro dos movimentos? Pois é, o Congresso Nacional, como eu já disse, bastante desmoralizado, né? Há uma descrença em relação ao Congresso, às instituições, o Congresso, os partidos, etc., da maneira geral. Isso se expressa nas manifestações, quer dizer, as pessoas não se sentem representadas. Agora, o fato de não aceitar os partidos, quer dizer, os partidos que tentam, inclusive partidos com histórico de participação, né, nos movimentos de resistência, o PSTU, o PSOL, o próprio PT, que abandonou um pouco essas bandeiras, né? Hoje os movimentos sociais muito cooptados, você não tem sindicatos participando, né? Quer dizer, há um aspecto que alguns consideram como positivo, ou seja, a ausência de lideranças, a ausência de partidos. Por outro lado, é também uma preocupação, né, porque você vai ter com quem dialogar, com quem você vai dialogar, né? E também, como há uma heterogeneidade de propostas, não existe um foco preciso, isso também é outro problema. Quer dizer, até quando as manifestações de rua terão fôlego de se manter com propostas muito genéricas, né? Ser uma bandeira ou bandeiras muito precisas, né? Então, esse é um outro aspecto, né, que é, primeiro, a falta de partidos políticos, a ausência, né, e inclusive a hostilização, né, são hostilizados quando participam, a ausência de lideranças, e eu acho que um fato importante é a ausência também de um foco que possa unificar isso e ter resultados mais concretos, né? A reforma política, ela urge porque exatamente a gente precisa do fortalecimento dos partidos para não cair no discreto que está. Então, deveria ter sido feito com bastante antecedência para que os partidos não estivessem nesse discreto. Inclusive, a questão do compromisso eleitoral, de campanha eleitoral. Se houvesse na campanha o compromisso e a efetivação daquelas promessas, certamente os partidos não estariam como estão hoje sendo vistos. Porém, a gente continua defendendo que tem que existir os partidos, porque num país democrático tem que ter a pluralidade, né? A organização partidária. Então é importante que a sociedade entenda isso e venha para dentro dos partidos fazer valer, né? E pressionar o Congresso para que faça uma reforma política profunda, né? A contento da sociedade, do anseio da sociedade que está aí nas ruas e a gente que sempre participou, porque mesmo não tendo lideranças, né, no movimento, foram construídos por pessoas de dentro do partido, né? Muita gente partidária estavam lá, né? Mesmo sem estar com identificação.
MPL, né? O movimento Passe Livre, você tinha, são militantes de esquerda, muitos vinculados a partidos, mas aquele movimento era pelo Passe Livre, né? Entendeu? Então, eles não são isso. apartidários, não né? são, Então, agora eles também não querem colocar os partidos como vanguarda desse processo. Exatamente. Não tem... Então, dá para construir conjuntamente, né, a sociedade junto com os partidos. Agora, Vânia, você tocou aí nos fortalecimentos dos partidos. Eu acho que essas propostas, tem algumas delas que eu acho que teriam impacto no sistema partidário. Por exemplo, um que não está colocado na ordem, mas pode ser colocado pelo Congresso, porque ele tem autonomia nesse sentido, é a questão, por exemplo, do voto de listas abertas e listas fechadas. Isso. Né? Então, qual é uma crítica que se faz a esse sistema no Brasil, que é um dos poucos do mundo, o sistema de listas abertas? É que ele individualiza as campanhas. Como as campanhas têm o financiamento privado como principal recurso, então você faz suas campanhas individualizadas, né? E isso não fortalece os partidos, isso fortalece os indivíduos que vão atrás dos recursos. Do mesmo, há uma briga entre as pessoas do mesmo partido, dentro do próprio partido. Então a ideia de um sistema de listas fechadas, ela teria por objetivo isso, desde que, evidentemente, essas listas sejam democraticamente elaboradas, ela teria um objetivo de fortalecer os partidos, porque aí você vai votar numa legenda, numa lista partidária, e o partido elegeria proporcional ao número de votos que ele tivesse dentro daquela lista, né? Então tem proposta de lista flexível, que o eleitor pode mudar a ordem dessa lista, né? Uma lista fechada, mas esse é um tema importante. Outro tema é o tema das coligações, né? As coligações, as propostas que têm circulado no Congresso Nacional é de fim das coligações das eleições proporcionais. Teria um impacto no sistema partidário. Muito forte, porque isso ficaria menos partidos na disputa eleitoral, né? Acabaria com essas legendas de aluguel, e isso tornaria, em princípio, poderia tornar os partidos mais fortes, digamos, né? Mas isso é uma proposta que dificilmente eu acho que vai ser aprovada no Congresso. Professor, e essa mudança da questão partidária, dentro do próprio partido, a gente vê muitos partidos, principalmente no Nordeste, pessoas se perpetuando nas presidências. Havendo essa reforma política, poderia haver essa mudança também, ou continuaria, se não mudasse os políticos dentro daquela, digamos, haveria aquele curral eleitoral dentro do partido, ou teria condições de se mudar isso? É difícil, não basta apenas mudar as regras do jogo, né? Quer dizer, isso é uma parte da nossa cultura política, né? Hoje você tem partidos que são oligarquias, as oligarquias locais são donas de partidos, né? Isso ocorre em todos os estados, ele controla o partido. Então, você fazer uma mudança, uma reforma política e manter essa mesma estrutura não adianta. É mesmo que você propor, né, fim das coligações das eleições proporcionais e manter a mesma estrutura. Listas fechadas e manter a mesma estrutura. Ou seja, as convenções, elas são colocadas pelos donos das legendas. Então, não tem sentido você fazer uma reforma, né? Quer dizer, é preciso uma mudança mais ampla, né? E nesse sentido, eu acho que se a sociedade não participasse, depender apenas do Congresso, a gente terá apenas mudanças cosméticas, digamos, né? Mas não substanciais. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a um minuto falando novamente sobre a questão da reforma política aqui no nosso país. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre a reforma política, com a presença do professor Dr. Homero Costa, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e a coordenadora geral do Sinteste, RN Vânia Machado. Professor, em alguns países, principalmente na Europa, só tem unicameral, só tem uma Câmara para decidir o parlamento, digamos assim. Aqui no Brasil são duas. Teria uma proposta de se unificar para ser mais rápido as questões, já que às vezes se aprova um projeto na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, se modificar, volta para a Câmara dos Deputados, demora uma eternidade e nunca sai? Olha, existem experiências na Europa, no caso de Israel, Portugal, que são unicamerais, que são exitosas. O Brasil, desde a sua independência, você tem, desde o Império, né, a Câmara e o Senado. E muitos argumentos, porque há um dado histórico, isso sempre existiu, mas isso não é, me parece, o argumento central. Embora esse tema não seja tema para o debate atual, ou seja, não está colocado na perspectiva da reforma política, eu acho que acabar com o Senado seria uma grande coisa no Brasil. O Senado custa mais de 2 bilhões por ano, são 83 senadores, são mais de 5 mil funcionários para o Senado.
Acho que a minha impressão é que o presidente não sabe exatamente quanto, na época de Sarney ele não sabia, né? 6 mil, falaram em 10 mil, não caberia aquele povo todo dentro do Congresso, dentro do Senado. Então o Senado, se você observar o quanto custa e o que faz, todas as atribuições do Senado podem ser perfeitamente assumidas no Congresso unicameral. Então acho que tornaria mais barato, tornaria um Congresso mais eficaz, embora, como eu já disse, isso não está colocado na pauta de discussão da reforma política, mas eu acho que é um tema dos mais relevantes e importantes. Vânia, a questão do voto distrital, né, as pessoas poderem votar naquela pessoa que poderia estar ali se representando, que ela possa ter a proximidade maior com o eleitor, seria também uma das soluções para se chegar nessa reforma política? Porque dessa maneira aproxima o eleitor ao parlamentar que ele escolheu para lhe representar. Então isso daria maior representatividade daquele segmento. Uhum. Então isso seria importante. A candidatura avulsa, professor, também seria uma das oportunidades? Também. Existem diversas entidades da sociedade civil que têm defendido isso, né, ou seja, a possibilidade de uma candidatura avulsa. Na própria proposta de reforma política coloca isso também, desde que o candidato tenha um número mínimo de assinatura no município, né, onde ele pretende candidatar-se. Então teria que ter um número mínimo, mas um número mínimo que é bastante grande, né, daria um número maior do que o número de dados que ele teria como candidato. É um número enorme, assim, né? Um número mínimo, assim, em termos numéricos, mas você coloca assim 5%, 10% numa população muito grande, é muita gente. Seria um né? mínimo que dificultaria até essa candidatura. Mas em relação ao voto distrital, eu acho que é uma coisa complicada, né? Eu acho que ele aproximaria, teria esse mérito. Agora, qual tipo de distrital que nós teríamos? Há propostas de um distrital misto, isso tem sido discutido nessas comissões, né, do Senado, da própria Câmara. A proposta do distrital misto, ela significa o seguinte, que metade dos eleitos é pelo sistema proporcional e metade pelo sistema majoritário. Então, digamos, nós temos 8 deputados federais, 4 seria o Rio Grande do Norte seria dividido em 4 distritos e 4 seria pelo sistema proporcional. Eu acho que seria interessante, inclusive, estender isso para a Câmara dos Vereadores, né, para os deputados federais, para os vereadores, para os deputados estaduais, federais, etc. Agora, o problema é como distritalizar. A proposta do Henrique Fontana, nesse último relatório da reforma política, ele defende a manutenção do sistema proporcional, mas ele fala de um proporcional misto. Então, o eleitor teria direito a 2 votos. Um voto numa lista fechada, que era a lista partidária, na legenda, e um voto no candidato, que poderia ser, inclusive, de outro partido. Então, ele acha que esse processo é mais adequado para o Brasil, a manutenção da proporcionalidade. Então, esse é um tema em debate, né? Eu acho que é um tema importante, mas, enfim, existem propostas. Se você colocar isso, por exemplo, para esclarecimento público, era bom que se defendesse as perspectivas, né? Alguém que defendesse o distrital misto, defendesse o distrital puro. Fala-se, inclusive, em distritão, que é uma proposta do Senado, do relator da reforma política do Senado, né, Francisco Dornelles, que era tornar os estados como só o sistema majoritário, acabaria com o voto de legenda. Então, como é que seria? Seria os mais votados, digamos, deputados federais. Os 8 mais votados seriam os eleitos, independente de partido. Tem um mérito, né? Porque é o seguinte, nas eleições passadas, nas eleições que tivemos em 2010, teve deputados que teve mais de 100 mil votos e não foi eleito, e outro com 50. Na Câmara de Vereadores, como a gente viu, um com 700 votos e outro teve 5 mil e não foi eleito, exatamente em função do quociente eleitoral, da forma como são calculados. Então, essa ideia do distritão, extensiva, inclusive, para os municípios, colocaria isso. Quem tivesse mais votos era eleito. Né? Isso colocaria, em princípio, seria, digamos, mais democrático. Né? Aí ia discutir, aí teria que estar associado a outras coisas, por exemplo, a questão do financiamento público, porque se fosse financiamento privado, um muito rico, o outro não teria chance nenhuma. Né? Como não tem, né? Os pobres não têm chance, né? Só quem tem condições de captar mais recursos. Né? É verdade. E qual a importância que se faz em participar também? A gente se colocou na questão dos menores não participar, mas que haja também, que não haja só, digamos assim, 2 partidos ou partidos poucos, que se houver uma adesão maciça a um sistema de governo, passa a dominar completamente ali. Como é que se poderia se fazer nessa reforma política para que todos possam ter voz, tanto os a favor como os contra? Bom, existem várias propostas nesse sentido, né? Não tem sentido a proposta, por exemplo, de proibição de coligações nas eleições proporcionais, ela diminuiria o número de partidos, mas ela não teria o objetivo de ter um sistema bipartidário. Você teria
Hoje, você pega, por exemplo, a representação no Congresso hoje, apenas 7% dos deputados federais eleitos em 2010 teria votos pessoais suficientes para serem eleitos. Ou seja, 93% foram eleitos em função dessas coligações. Então, ela mudaria, né, a configuração, né, do sistema partidário. Né? Então, é um tema assim, complexo. Né, para ser, enfim, analisado, discutido com mais calma, né? E qual é a possibilidade de sua viabilização, né? Vânia, a população que é mais atingida com essa questão da reforma política, que ela tem que participar, haveria necessidade de se haver vários debates e discussões para informar ao povo em geral sobre essa questão da reforma política? Importantíssimo que haja esses espaços de discussão, para que se analise as opiniões diversas, né? Não são só dois. Vai existir momentos que vão ter só duas, distrital, misto, puro. Então, assim, a gente vai ter várias opções e é importante que se ouça, se conheça a respeito, pessoas que são estudiosos da temática, para que a população possa estar opinando, entendendo que aquilo é melhor para a sua região, aqui na nossa região é melhor para nós, para tal segmento. Então, é importante, a discussão sobre essas temáticas é de fundamental importância para toda a sociedade. Tem que haver mesmo o debate político de todos os temas a serem aprovados no Congresso. Qualquer espaço. Eu vou só dar um exemplo da complexidade. Você pega o voto distrital, digamos que sejam 8, no caso do Rio Grande do Norte, para deputados federais. É possível que um partido seja bem votado em todos 8 distritos e não eleger ninguém. E um partido menos votado, mas tem um foco, 1 ou 2, elejam. Então, não corrige as distorções. Uma das grandes críticas do nosso sistema, que nós temos hoje no Brasil, o sistema eleitoral proporcional de listas abertas, é exatamente as enormes distorções que tem. Então, trata-se de melhorar essas distorções, quer dizer, se acabar com elas, essas distorções, melhorar o nosso sistema proporcional e mantê-lo, em vez de adotar um sistema distrital puro, como se quer, né? Agora, como atingir o povo seria fundamentalmente, quer dizer, a televisão, os meios de comunicação têm um papel fundamental nesse sentido. Como os temas são complexos, eu acho que é importante que esse debate haja. Agora, eu estou vendo que o tempo, só tem aí pouco mais de 2 meses para discutir um tema complexo, eu acho difícil que isso chegue, pelo menos de forma mais aprofundada, para o conjunto da população, que acho que a imensa maioria não sabe distinguir voto proporcional misto, voto puro, distritão. Até mesmo quem está vivenciando isso aí ainda tem muita dificuldade, né? Ainda tem dúvida. Nós queremos agradecer, estamos chegando ao final do programa de Apurar, agradecer a presença do professor Dr. Homero Costa, Departamento de Ciências Sociais, pelos esclarecimentos aqui, esse debate tão importante para a sociedade. Vânia Machado, o coordenador-geral do Sinteste-RN, para que a gente possa também dialogar e informar a população sobre esses temas tão importantes, não só para os políticos, mas também para todo o povo. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.